Abaetetuba, dia 14 de abril de 2026. Estou indo ao encontro de Naldo Araújo, um dos jornalistas mais respeitados da cidade. Em sua longa carreira, a busca pela notícia o levou, em alguns momentos, a cruzar a fronteira do desconhecido. Hoje, Naldo nos revela alguns dos acontecimentos sobrenaturais que marcaram sua trajetória profissional. E é isso que tu vais ver no vídeo de hoje. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. Fala galera, hoje a gente está aqui em Abaetetuba e nós viemos encontrar um jornalista que é muito conhecido, muito famoso aqui, velha guarda nas reportagens aqui de Abaetetuba e que por causa disso, em meio às matérias, muitas matérias que ele faz, volta e meia ele se depara com uma matéria sobrenatural. E aí hoje a gente vai bater um papo com ele aqui justamente por causa disso, meu amigo Naldo Araújo. Tudo bom, Naldo? Opa, Natan, tudo bacana, é uma honra estar participando aqui das tuas gravações. Eu também sou fã do teu trabalho, então a gente vai juntar essas histórias hoje nesse vídeo que vai ficar espetacular, com certeza. Pô, com certeza. Pô, e a gente sabe, né, Naldo, que tu é um jornalista antigo aqui em Abaetetuba, das antigas, experiente aí, cobre todas as matérias, está em todas, mas hoje a gente gostaria que tu falasse daquelas matérias sobrenaturais que tu encontraste por aí. Faço questão, porque são inclusive de matérias que eu gosto muito de fazer, né? A gente, como é o teu trabalho também, respeito muito esses relatos sobrenaturais, respeito muito. Alguns eu acredito, outros eu deixo para o público acreditar ou Normal. não. Mas o fato é que todos são feitos com muita responsabilidade, muito carinho e com essa dose de respeito sempre, né? Que os casos requerem, como você faz muito bem no seu canal. Pô, legal. E a gente, não é à toa que a gente está numa escola aqui. Eu pedi para a gente se encontrar numa escola, porque essa escola aqui é um dos muitos cenários sobrenaturais que ele encontrou. Então, apesar de que ele vai contar outras histórias, né? Uma delas aconteceu aqui, vocês vão saber daqui a pouco. Vamos lá? Vamos bater esse papo? Vamos lá sim. Naldo, tu tens quanto tempo trabalhando no jornalismo aqui em Abaetetuba? Olha, de televisão eu comecei em 92. Um pouco antes de me formar em jornalismo, eu já trabalhava aqui na área, aqui em Abaetetuba. Mas o programa Panorama, esse que eu apresento até hoje, ele tem 94, ele tem 32 anos aproximadamente. 32 anos? 32 anos. É com um pequeno intervalo de tempo de ausência, mas praticamente assim, digamos que uns 20 anos ininterruptos já. Pois é. Sabe que a gente veio aqui para peneirar esse teu tempo de jornalismo aqui, as histórias sobrenaturais. Eu não vou te pedir para tu lembrares da primeira, de repente tu não dá para lembrar, mas me conta aí para o pessoal os primeiros encontros que tu tiveste aí com matérias ou com histórias sobrenaturais aqui em Abaeté. Porque assim, a gente mora numa cidade, uma cidade interiorana, que é muito propícia a esse tipo de histórias. Aquela questão de antes de chegar ao progresso, é uma cidade silenciosa, é uma cidade com muitas matas, uma cidade que as pessoas se recolhiam cedo, então era muito propícia para os casos de assombração. Abaetetuba é fértil nisso. E aí, logicamente, como abaetetubense, eu comecei a reproduzir até as histórias que eu já conhecia do passado. Eu comecei a ficar curioso e ir atrás dessas histórias, tentar entender também essas histórias. Foi que veio também um pouco essa predileção por histórias fantásticas, histórias de cemitério, que eu gosto muito de contar, porque eu acho que são histórias que passam muito pela nossa origem, pela nossa existência, né? Então, e quando antes de contar esses casos, e quando até hoje eu vou pelas ruas de Abaetetuba, as pessoas dizem, crianças me dizem, queria ver mais histórias de cemitério, eu queria ver, impressionante. Eu fui há pouco tempo num local em que uma criança falou para a mãe dela que gostava muito do meu programa, e eu não faço programa para crianças, né? Mas ela dizia que gostava muito de histórias de cemitério.
de sobrenaturais, Tem criança casos que gosta. fantásticos, gosta muito. Então, tem muitas histórias nesse ponto. E essas histórias, como eu te contei, como eu estou te contando nos bastidores, elas não são feitas para ridicularizar, nem para fazer humor, a menos que a reportagem tenha sabidamente esse cunho de humor e o entrevistado já sabe que vai ser um caso sobrenatural com humor, mas é com respeito de humor porque é um caso engraçado que acontece. Então a gente não vai fazer a matéria para ridicularizar o sobrenatural, desrespeitar as narrativas, as narrações, o acreditar do povo. A gente não faz nunca isso. Mas no meio tem as reportagens mesmo humorísticas. Mas tem muitas reportagens, por exemplo, que a gente fica até hoje pensando. Anos atrás, são matérias que algumas que já passam de 10, 15 anos, outras bem recentes, mas anos atrás eu fiz uma reportagem com um grande contador desses causos em Ambaitetuba, que é o professor Jorge Machado. Conheces? Conheço. Então ele tem livros sobre isso, histórias de assombrações. E ele passava a me dar essas pautas. E levavam figuras, porque o interessante dessas matérias, como você faz no seu canal lá no Belém de Arrepiar, o interessante é nós irmos na fonte, de quem viveu de perto, como tem a história do anjo aqui da Escola Vicente Moés, também viver de perto essas experiências, sempre ter alguém que viveu essa história de perto ou conhece diretamente alguém que viveu e alguém de confiança, um tio, um avô que jamais mentiria para um filho, para o neto. Então elas ganham mais veracidade com esses testemunhos de quem não vai contar mentira para quem, né, para um parente muito próximo. Então, por exemplo, nesse dia eu conversei com o Jorge ali na Praça de Conceição, da Bandeira, e tinha a professora Guaceles, que contava e jura, até hoje ela é viva, né? Ela jura que via crianças brincando na Praça da Bandeira. Ali perto da Praça da Bandeira, ali perto, era uma área muito cheia do misticismo dos cemitérios. Então nós temos até hoje o cemitério de Nossa Senhora da Conceição, que é ali próximo, alguns passos da Praça da Bandeira. Nós tínhamos mais para cá, como é uma praça que surgiu, que foi a primeira praça assim, surgiu perto dos rios, então ela ficou também perto do primeiro cemitério, que era naquela rua, que é na rua Pedro Rodrigues, era lá. Então ali tínhamos uma praça cercada de cemitérios, cercada de misticismo. Então era muito comum histórias de assombrações, e uma delas era essa, de crianças que brincavam de roda à noite. Crianças fantasmas. Crianças fantasmas. Nessa reportagem, inclusive, ela me contava que eles brincavam na praça, ela era criança, e viram aquele grupo de crianças brincando. Quando elas foram olhar, as crianças sumiam. Outras que diziam que um grupo de pessoas que vinham de Belém, e o desembarque era feito por ali, não tinha ainda as estradas, né, e tal. Como eu disse, era uma cidade silenciosa. Então o acesso era de barco. Então umas pessoas vieram de uma festa no interior, tarde da noite, desembarcaram naquele porto ali, que era uma área, até hoje uma área de embarque e desembarque. Quando foi andando esse grupo, alguns ficaram para trás e começaram a relatar para as pessoas da frente: olha, tem umas crianças brincando aqui na praça. Não, não tem ninguém, cara, que elas são isso aqui, já tarde da noite. Aí, não, tá ali a criança brincando, e estava a criança brincando na praça. Quando dobraram a esquina, as crianças correram e sumiram na escuridão. Né? Então era comum avistar Era comum, então tinha muitos esses casos aqui em Abaeté dessas crianças que povoavam ali a praça. Então surgiam muitos relatos. E aquela área até hoje é uma área que tem muitas histórias de assombrações. Até hoje se conta histórias, os mais antigos contam histórias naquela área. Inclusive, Natan, quando a Abaetetuba foi feito um trabalho de urbanização naquela área, nessa rua Pedro Rodrigues, anos 80, o prefeito da época, o Chico Narrina, que é pai dessa atual prefeita, a Francinete, mandou, e eu era assessor de comunicação dele, e tinha um programa de televisão. Ele mandou fazer uma escavação para colocar rede de drenagem pluvial ali, a primeira rede pluvial. E quando escavaram ali, apareceram os ossos do antigo cemitério. E eu fui fazer essa reportagem lá, eu e Jorge Machado fomos lá. O Jorge é meu parceiro de aventuras fantásticas, né? E nós vimos lá, eu vi. Tu viste? Vi ossos lá. E os ossos, assim, eles ficavam... Nós descemos nessa época na cratera lá, que tinha uns buracos assim, né? As escavações iam, pediam permissão, descemos lá. Era impressionante, tu via assim, não tinham caixões, né? Tinha assim a escavação para cá, a escavação para cá, e os ossos... A escavadeira, não tinha esse negócio de arqueologia, nada, né? A escavadeira puxava e os ossos ficavam de lado a lado. E tu via os ossos. Só que tu via camadas de negócio branco, né? Aí tu via os ossos, já tinha camada de negócio branco assim. E eu com o Jorge na época, o que seria isso? Aí fomos saber que na época
como tinham aquelas epidemias, né? Uma cidade pequena que não tinha muitos recursos de saúde, quando morria alguém, para evitar a infecção do solo, jogava-se cal por cima. Por isso que até hoje tem aquela coisa, o time teu perdeu, pô, vamos jogar pá de cal, né? Ou seja, acabou. Agora vamos jogar pá de cal em cima, o cara já está acabado, vamos jogar pá de cal para terminar com tudo. Então, a pá de cal era isso, era pá de cal sobre os corpos contaminados, era o fim de tudo. Então, como eram muitas pessoas que morriam sem atendimento, para sanitizar o território, eles colocavam esse cal. E tinha muito esse cal lá. Chegaste a ver essas camadas? Cheguei, presenciei isso aí tudinho, na época com o Jorge. Então, a partir daí, até hoje, as pessoas me orientam a contar essas histórias. Elas, olha, Naldo, tem um caso. Ontem mesmo eu fui com o Nando, meu cinegrafista, na casa de uma pessoa que ela disse, olha, tem um caso que eu vou depois te apresentar esse caso, para te contar esse caso também no teu canal, que é um caso disso, um caso de uma árvore milagrosa, né? Eu só não gostei muito da história que dizia assim, olha, tu vai ter que contar a história do pau que chora. Eu disse, não, vamos mudar isso aí. Vai ser a história da árvore que chora. Mas tem muito, Natan, muitas histórias desse estilo. Eu queria voltar para essa parte aí da escavação lá. Da escavação não, o pessoal estava fazendo obra, acabou revelando o antigo cemitério. Chegaste a ver a estrutura também do cemitério, sei lá, tipo mausoléu, sepultura? Não tinha. Não tinha. Como eu te disse... Vá longe. É difícil de dizer assim hoje, porque não foi feito um estudo antropológico ali da área, não teve essa preocupação de por exemplo, vamos fazer aqui um estudo, vamos parar tudo e estudar. Não teve. Como foi feito nossa viária, né? Se achou o cemitério antigo, para tudo, vamos recolher tudo. Aqui não vai ter não, né? Porque não tinha essa preocupação arqueológica nem nada. Então, mas só que eu não observei, como observei em outros locais. Como, por exemplo, lá no Corpo de Bombeiros, até hoje, que você já fez a reportagem lá, né? Lá era visível as estruturas de alvenaria, dos locais onde eram os enterramentos. Lá não. O que se presume é que era mais um caso, como tantos outros em Abaeté, de campos santos, nem chamo de cemitério como hoje, eram campos santos que eram feitos emergencialmente para sanar a necessidade de se fazer sepultamentos e enterramentos em série. Chegava aqui um vírus, qualquer tipo de doenças dessas, morriam centenas, dezenas de pessoas. Então se sepultava assim na rapidez, então não tinha aquela questão. E geralmente eram pessoas que não tinham posses, né? Vinham do interior. Então não tem posse, enterra aí, vai jogando aí e tal. Então não tinha essa estrutura mesmo de cemitério. Agora, relatos antigos que eu tive acesso, históricos, aqui na história, né? Que Dom Macedo Costa, o bispo, que hoje é aquela Praça da Sé, né? Dom Macedo Costa, tem um busto dele lá. Quando ele passou por aqui em 1700 e tarará, ele relatou que havia uma capelinha erguida em honra a Nossa Senhora da Conceição, que lá foi a origem, lá nesse local que foi a origem. Então, e ao redor dessa capela simples, de madeira, havia um cemitério ao redor, um campo de enterramentos, que era justamente lá, nesse local. A capela nunca foi achada? Não, de existe. Madeira, Não, então? Não, né? não existe, não. E foi no ponto de partida da nossa colonização, que foi o Cruzeiro, que até hoje está lá. De qualquer forma, então, as histórias de aparição desses meninos fantasma ali perto tem uma relação, né? Era um cemitério ali, associavam né? muito a isso, a presença de cemitérios no local. Como era... Até hoje, Natan, aquele ponto da cidade, eu fiz uma reportagem um tempo desse lá com o Nando, que está aqui comigo, meu cinegrafista, e com o Jorge Machado, e nós estávamos falando sobre esses causos sobrenaturais que eram comuns naquela área, que era a área de origem do município. O município começou ali. O povoado começou naquele ponto. Tanto é que tem um cruzeiro e está se fazendo hoje um grande monumento em honra à padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Não é por acaso, naquele ponto ali, que foi o ponto de origem. Então ali começou a cidade, ali tinha a igrejinha, ali tinha o cemitério. E até hoje aquela área é considerada uma área assim, mal assombrada, né? As pessoas até hoje contam, né? Agora, falando em mal assombrado, tu tens uma história que meio que tu foste ali assombrado, né? Quando tu paraste o teu carro numa beirada ali do rio. Conta pra galera o que aconteceu nesse dia aí. Essa pessoa é o bombeiro, o Fagner. O Fagner é teu amigo, meu amigo, já te abasteceu de muitas histórias e a mim também. Então o Fagner é um cara que se junta ao nosso grupo de interessados nesses causos e nesses casos, né? Então o Fagner me trouxe essa história. E eu convidei o Fagner para ir no podcast, contar os casos dele.
Ele tem vários casos. E o Fagner me contou em um dos casos de uma pessoa que era um chamado comissário, que ele andava de cavalo por aquelas ruas escuras ali, daquela área onde hoje é a Travessa Tiradentes, ali, né? É o final da Travessa Tiradentes no bairro do Gudual. Hoje tem uma rampinha lá, tem uma rampa de embarque e desembarque de embarcações, lógico, de pessoas ali que vêm das ilhas. Tem um trapichezinho lá, um terminal hidroviário lá bonitinho. Mas na época era a rua que dava no rio. A rua termina no rio. Ia embora. Muitos anos foi assim. E esse comissário costumava andar de cavalo, patrulhando aquelas ruas. Sabe aqueles famosos bate-paus que andam pela cidade e tal? Sim. E ali, ele costumava andar por ali. Quando ele morreu, ele passou a ser visto o tropel do cavalo dele por ali, né? Então, ficou uma figura emblemática, uma figura enigmática. Olha, as pessoas, olha, eu vi aqui, passou o cavalo do comissário e tal, aquela coisa. E o Fagner me contou essa história no podcast. Foi numa quarta-feira. Na quinta-feira eu peguei o Nando, vamos fazer uma matéria sobre o Ribeirinho, né? O Porto Ribeirinho, que era lá. Vamos fazer. Aí disse, onde ia fazer? Só olha, um lugar bacana é o lugar onde... Naquele lugar lá. Eu nem me lembrei que lá era a aparição do comissário. Não me lembrei dessa história do Fagner. E fui para lá. E aí eu deixei meu carro no plano, assim, né? Não estava essa é a rua, mas eu deixei no plano. E um pouco longe do local, assim, né? Deixei o carro. E coloquei o carro lá, deixei até aberto o porta-mala dele, né? E aí deixei o carro ligado, né? Vou rápido, vou só fazer uma passagem, vídeo rapidinho. Então vou deixar o carro refrigerando aqui, vou lá, faço e volto. Aí subi com o Nando um pedaço mais elevadozinho assim. Bora fazer o quê? Comecei a escolher. Nessa escolha de local, eu acabei ficando lá, acho que uns 20 minutos a meia hora. Era rápido. Eu deixei o carro ligado, o carro ficou ligado esse tempo todo. Isso é rápido, então. Só que não foi rápido. Demorou 20 a 30 minutos. E eu fui com o Nando lá para cima, nesse local lá. E aí que tá o negócio. O meu carro ficou ligado, um lugar plano, freio de mão puxado, tudo bonitinho. E aí, quando eu desci lá desse elevado, quando eu ia passando pela porta do carona, que eu ia para a porta do motorista, quando me aproximei da porta do carona, e tem vídeos disso, né, provando, o carro arranca sozinho. Esse carro arranca sozinho e vai com freio de mão puxado, tudo bacana, e vai em direção ao desnível lá, né, a rampa. Que leva para o rio. Para o rio. Foi por pouco, né? Eu tive rápido, assim, em segundos, eu pulei dentro do carro, não sabia o que fazer, eu olhei, estava tudo certinho, o que é que eu vou fazer aqui? Eu peguei, pulei para dentro do carro e tive o ímpeto de girar a chave, para desligar o carro. Mesmo assim o carro ainda ficou, não foi? O carro ficou ainda ficou assim, ó. Ele ficou prestes... Tu estava lá, Nando? O Nando estava, foi testemunha. E não, ele está filmado. As pessoas correram para ver que negócio foi aquele. E aí o carro, ele vê claramente na filmagem que o carro patina e anda. Tu tens esse vídeo para mostrar para o pessoal? Tenho esse vídeo, sim. Tu me envia depois para mostrar para a galera? Aí eu corri, como não tinha nada o que fazer com o carro, o que eu vou fazer com um carro desse? Eu peguei e tirei a chave. Quando tirei a chave, ele parou, Natan, e o vídeo mostra, ele parou na boca, assim, para cair no rio. E, assim, tinha uma parede assim, ele ficou assim, a uns pedacinhos para bater na parede. Se ele continuou, fatalmente com a velocidade, ele ia pegar a velocidade, ele ia bater, ele ia talvez capotar, você ia cair de cabeça para baixo. Ia ser prejuízo total, ia embora pro rio. Aí eu corri. E aí, ele disse, o que aconteceu aqui? Aí eu lembrei da história que o Fagner me contou, né? Do comissário. Eu logo associei. Aí eu disse, Fagner, cara, só me lembra, cara. Ele tava assustado. Eu liguei para ele lá, Fagner, não foi que aconteceu o negócio do comissário? Foi. Aí eu contei para ele o caso. Esse cara, impressionante. Mas aí eu disse, agora eu já tive o depoimento do Fantástico, agora eu vou pro real, né? Eu liguei pro mecânico. O meu carro tinha acabado de ser feita a revisão. O mecânico conhece... Não tem aquele dentista que conhece a tua boca, o teu médico conhece tudo? Sim, sim. E o mecânico conhece todo o meu carro. Aí eu liguei pro Dadá, cara, aconteceu isso aqui estranho, cara. É possível um carro no freio de mão andar sozinho, cara? Não, eu não conheço. Aí eu fui pra internet, pesquisei, mas se eu puxar o freio de mão... Eu fiz várias perguntas pra rede social... O Google lá e nada, não tinha explicação lógica. Eu digo, não é possível, cara. Aí eu liguei pro Dadá, mas não pode ter acontecido. Não tem como, cara. Tu tava no carro? Não, mas não pode, como assim? Agora, o mais impressionante
é que o carro ficou um tempão lá. Por que o carro não saiu antes? Por que o carro não saiu com 1 minuto, 2, 5, 10? Por que tu vê claramente na imagem, o carro esperou chegar na porta dele, para ele dar tempo de... Ele quis me assustar, né? Para ele dar tempo de eu pular e salvar meu carro. Porque ele podia ter... Eu estava lá em cima, o carro podia ir embora para a água. Por que ele esperou esse tempo todo? Eu não sou o que estou falando, é a imagem que mostra claramente. Quando ele sai, eu desesperado corro e só me jogo para dentro do carro e faço tudo. Aliás, desligo a chave, bum, e o carro para. Pode arrepiar essa tua história, viu? É um caso de arrepiar. Essa foi a única vez que tu for descobrir uma matéria, aconteceu algo sobrenatural contigo? Ou isso já aconteceu outras vezes? Não, assim, sobrenatural eu acredito, eu não lembro muito bem, mas acho que foi o único caso nesse sentido. Agora, quando eu fui cobrir nos anos 90, logo no começo da minha vinda para cá, que eu voltei, eu sou daqui, fui estudar em Belém jornalismo, voltei para cá. E logo no começo aconteceu um caso que até hoje é lembrado no ramal do Castanhal 2, que foi o dia que um cara possesso, drogado ou endemoniado, eu não sei, ele decepou a cabeça da mãe dele. Nossa! Foi. E aí imagina, uma cidade que não tinha Instagram, não tinha Sky, não tinha streaming, não tinha ninguém. Todo mundo se ligava na televisão. Você imagina como é aquela história, né? E eu fui cobrir isso aí. Eu estava em casa de madrugada, não tinha telefone, celular, não tinha nada, né? Aí uma Kombi, bate na porta de casa, buzina em casa. Eu dormia na sala da minha casa com a minha tia. Nossa casa pequena, eu era solteiro, dormia na sala. Eu dormia numa rede na sala da minha mãe, onde a minha mãe mora até hoje. Eu dormia na sala porque era mais refrescante, tinha ventilador, não tinha esse luxo todo. Então eu estava lá quando eu vi buzinar na porta de casa de madrugada e buzinando e começaram a esmurrar a minha porta. De meu Deus do céu. Aí o que foi isso quando eu cheguei lá? Pô, um monte de policial com uma Kombi abriram a porta. Bora, te veste, bora ali. E cara, rapaz, como não tinha celular, imagina um mundo sem zap, sem nada, né? Eu me vesti rápido. O que é? Um caso para te cobrir ali. Era só eu repórter, então tinha que ser eu. Peguei, agora eu tenho que buscar meu câmera. Era o Bill Fernandes. O Bill morava longe de casa aqui pro bairro de São José. Aí eu disse, cara, eu não tenho carro, não tinha carro, né? Vamos ter que ir na casa do câmera, bora. Aí eu fui, saí de casa, não tomei café, não tomei, só coloquei uma roupa. Vim aqui na casa do Bill, buscar o Bill e fui buscar no estúdio a câmera. Olha o tempo que demorou, né? Fui buscar o Bill, te arruma. Não, como tu tiver, bora ali e tal. Chegamos lá, cara. Eu cheguei naquela casa e aí eu vi aquele... Não, tinha morrido, o cara morreu, não mataram, deram um tiro, a polícia deu um tiro nele, aqui na perna dele, pra ele não reagir, mas pegou o femoral e acabou morrendo. Ele estava simplesmente picotando a cabeça da mãe dele e fazendo atos de canibalismo. Ele picotava e mordia e comia aquela coisa toda. Esse momento eu não vi, os policiais que me relataram esse caso terrível. Só vi que quando eu cheguei lá, estava a cabeça da mãe lá num dos cômodos. Chegaste a ver? Cheguei, estava lá. Enrolado num pedaço acho que de rede. E aí estava no chão lá. E aí meu câmera começou a filmar. Era tão horrível quando abriram. E na televisão naquela época te mostrava tudo, né, cara? E aí quando abriram aquele pano, aquela cabeça ali decepada, toda furada. E aí, cara, eu lembro que eu não conseguia olhar. E o meu câmera, o Bill me falou que depois que ele contou, foi um caso único que aconteceu. Ele não filmou olhando. Ele só deixou o visor lá e ficou olhando para o lado. Ele não conseguia filmar. Ele não conseguia olhar para aquela imagem. O Bill ele filmou sem olhar, só posicionou a câmera e não conseguia olhar. Foi horrível. E aí, isso mexeu muito comigo, que eu lembro que eu fui para casa, cara, não dormi mais não. Cheguei em casa quase de manhã e o caso repercutiu, foi um negócio, uma loucura, meu irmão. E aí me lembro que não dormi mais, cara. Aí isso pegou. Eu fiquei olhando aquela cena. Aí quando chegou meio-dia, meu filho, almoço. Eu fui na cozinha, abri a panela, era carne, como é aquela carne de panela. Eu digo, não quero esse negócio aqui, não quero. Cara, eu fiquei sem almoçar acho que uns 2 dias, bicho. Foi terrível, sabe? Foi um caso, foi um caso que me chamou muita atenção, né? E depois se contou histórias lá, de aparições lá no ramal do Castanhal. Eu voltei a fazer depois lá. Disso. Depois de alguns anos, eu voltei lá. A família, foi a última vez que a família me deu entrevista. Depois nunca mais quis tocar no assunto. Todo mundo preferia esquecer esse assunto, mas foi muito ruim. Agora, fora a reportagem, teve um caso que aconteceu comigo, que foi na visita do Soledade, em Belém. Eu queria, desculpa te interromper, Sim, eu queria entender melhor essa história. Sim. Aí. Tu tivesses acesso depois aos detalhes,
Ele estava possuído, era isso, rapaz? O que acontece foi o seguinte, esse rapaz, quando ele acordou de manhã, ele disse à mãe dele que teve alguns pesadelos de noite, sonhos terríveis para a mãe dele. A mãe dele tinha uma relação boa, mas até hoje a pessoa não entende o que aconteceu. Era normal a relação deles. Normal, de amor e tal. Foi com a mãe dele fez o café e tal, conversou com ela e disse que teve sonhos muito ruins naquela madrugada, naquela noite. Acordou assim com sonho muito ruim, tá, beleza. E aí, ao longo do dia, bom, isso aqui eu não posso afirmar que foi uma história extraoficial contada no local lá, né? Esta mulher teria ido com vigia. Esse crime todo aconteceu dentro de uma base da Emater que tinha lá. Era um casarão grande da Emater, um casarão de madeira grande, que era no meio de uma base da Emater que tinha lá no ramal, né? Eles moravam lá perto. Dizem que essa mulher estava lá com esse sujeito, não sei fazendo o quê, nem imagino, mas estava lá com esse sujeito, estaria numa rede. Este filho dela, enciumado, e parece que tinha bebido ou colocado drogas, ninguém sabe até hoje, foi lá e flagrou essa cena e ficou tão possesso de raiva que pegou uma faca e queria matar os dois, matou sua mãe, né? Ele pegou a mãe, pronto, e fez tudo com a mãe, né? Teria sido esse o motivo. Teria sido um crime motivado por ciúme filial, né? Entendi. Seria essa causa. Não há uma lógica assim, a investigação não tem uma lógica assim, outra que não fosse essa, entendeu? O fato é que a polícia mandou ele parar de fazer aquilo, é tão dantesco, ele não parava de... Ele não queria largar a cabeça da mãe, furando com uma faca e fazendo canibalismo. E a polícia tão chocada, disse, para, e não parava. Foram dar um tiro de advertência nele, só que pegou na femoral, né? E aí ele sangrou até morrer. Lá mesmo ele ficou, morreu e tal. Foi um caso terrível. Bizarro, né? Hein, cara? Bizarro. História bizarra. Sei lá, e no cemitério da Soledade, isso em Belém, né? Na Soledade, em Belém, quando eu estudava em Belém, eu sempre tive essa fascinação por histórias de cemitério, porque eu acredito que é ali que está a energia, né? A energia positiva ou negativa, mas está ali concentrada. E aí eu passava no cemitério da Soledade, era aquele cemitério abandonado, no meio do mato e tal. Eu disse, algum dia eu vou entrar aí. Nunca entrei, morei em Belém 6 anos, nunca entrei lá, só passava em frente. Depois ganhei um livro de presente, do Livro da Soledade, muito bonito, muito bem. Aí aumentou meu interesse, sem ser esse cemitério museu que é hoje a céu aberto. E quando inaugurou o cemitério, eu fui lá 2 vezes. Eu fui uma vez de noite, mas eu fiquei tão fascinado que eu moro ali perto, em Belém, eu fui de dia lá. Levei minha família, né? Aí andei por lá e tal, beleza. Era um sábado. Vou na Soledade, vou visitar. Bora lá, pessoal, bora. Fui lá, entrei de novo lá e tal. Quero ver de dia agora. Isso já transformado em cemitério parque. É cemitério museu lá, parque. E aí, quando entrei lá, tinham vários mausoléus lá, e eu fui andando com meu filho para lá e para cá. Aí eu caí na besteira de entrar num local onde tinha um mausoléu assim, são todos mausoléus bonitos, né? Que era da elite, aquele negócio lá. Tinha assim um mausoléu com uma frestazinha, que dava para ver para dentro da sepultura, do jazigo lá. E eu caí na besteira de meter a cara lá, olhar e profanar aquilo lá, tirar uma foto. Eu não encarei como profanação, eu encarei como curiosidade, bobagem minha, né? Fui lá e, pum! Pô, tinha uma cabeça lá, um crânio com cabelo ainda. Olha só, quantos anos, né, cara? Quantos anos estaria aqui esse cemitério da Soledade? Tinha ossos e tinha uma cabeça com um pouco de cabelo ainda. Antigo lá pra caramba. Eu fotografei aquilo, não sei que doidice me deu que eu fotografei. Cara, geralmente sábado à noite eu tiro para me divertir em Belém com a minha esposa, um barzinho, um shopping, um passeio, um cinema. Cara, peguei uma febre, meu irmão, do nada. Eu peguei uma febre neste sábado à tarde que passou pela noite. Que febre foi essa? Não tinha nada. Aí disse, rapaz, para nunca mais eu profanar túmulo de ninguém, não desrespeitar ninguém, né? Eu associei, porque não tinha motivo, né? E assim, meu fim de semana foi com febre, e não tinha virose, não tinha nada. Eu disse, cara, sabe aquelas histórias da profanação dos túmulos dos faraós? Sei. Daqueles filmes? Eu desse cara eu fui mexer com o que não devia, né? O fantasma lá da cabeça lá foi te assombrar. Foi basicamente isso. Chegaste a ter pesadelo nesse final? Não, pesadelo também, não, mas eu passei muito mal, cara. Passei muito mal, fiquei com febre a tarde toda. Do nada, assim, sabe, de noite. Eu não vou nem sair, eu fiquei de fim de semana acamado. E nunca mais, porque eu encarava aquilo como uma curiosidade, né, e tal, mas nunca se deve, né, profanar quem está quieto. Naldo, já chegastes a ouvir, pesquisando, por exemplo, eu sei que tu anda muito em região de mata e tal, Sim. né?
E já chegaste a cobrir matéria assim de gente que desapareceu no meio da mata? Chegaste a Desaparecer no meio da mata. gente que tá caçando, Não, tá, gente sei que lá. está caçando, sim. Tinha um caso, eu fui fazer uma reportagem no Xingu, no Rio Xingu. Aí os caras, os padres italianos aqui diziam, olha, tu tem que ir no Xingu, que é uma região muito bonita. Lá é muito bonita a região. Aí eu fui nesse tal de Xingu. Cara, atravessei um negócio de um pântano lá, eu fui entrei no pântano. Entrou em mim um bicho que até eu não sei o que foi pela minha calça, não sei se era barata d'água, você começou a me roer toda a perna, cara. Rapaz. Aí eu, com a água até aqui foi. Aí o meu câmera largou todo mundo e eu fui andando, eu fui na frente. Ninguém queria entrar na água, eu entrei. Eu vou atravessar isso aqui, porque eu queria chegar em outro lugar. Eu fui andando, a água por aqui assim. Aí o bicho entrou aqui na minha perna, me roendo todo. Eu peguei, tirei a calça no meio do rio lá, gritei, não sei o que era aquilo, beleza. Me arrisquei tanto, cheguei do outro lado. Era um pântano, como eu tive tanto aqui na cidade. Caramba, isso que é bonito para os padres. Só que eram padres italianos, né? Para mim, aquilo era feio, pô. Aí eu disse, vamos fazer matéria daqui, isso aqui não rende uma reportagem. Agora eu tô aqui no Xingu, enfrentei maresia do caramba, que é longe. Entrei no meio do mato para não levar nada. Aí falei pro caboclo, não tem alguma história interessante? Ele disse, tem, como é que dá o nome lá, não sei o quê, do capoeiral lá, não sei, tem o nome lá, esqueci o nome agora. Mas tem o nome de uma entidade que eles acreditam lá. Que quem chega nessa área lá, nesse ramal onde eu percorri, havia muitas histórias de pessoas que iam lá e iam sozinhas, né? No horários indevidos e acabavam se perdendo no meio da mata. Não sei o que do capoeiral, tem o nome lá que eles dão lá. E aí tem essa história lá. Então eles me contaram essa história lá. Então eu fiz a reportagem, eu mudei essa história. Eu mudei o foco, passei a contar uma história lá dessa história sobrenatural. De que nesse local as pessoas iam lá, os caçadores e tal, e ficavam perturbados da cabeça, sem motivo nenhum. Perturbados. Perturbados, porque eles iam caçar no meio da floresta, eu acho que os seres encantados não gostavam, né? E aí ele ficava perturbado lá e se perdia no meio da mata. E às vezes não eram encontrados, ou encontrados dias depois, e não explicavam por que ficavam perturbados. Então as pessoas tinham medo de entrar ali sozinhas, né? As pessoas tinham medo. Até hoje, imagino, deve ter medo, porque quem vai se arriscar, né? Então as pessoas ficavam perturbadas da cabeça, do nada. E desapareciam, depois apareciam, não falando coisa com coisa. Era uma história muito fantástica. Cara, esses lugares, existe muito lugar assim aqui no norte, né? Em muitos lugares dizem que é o Curupira que assombra. Sim. É o Curupira que Sim. persegue ali, é meio que territorialista. Certo. O cara entra ali, ele quer fazer o mal, quer fazer a pessoa se perder, né? Pô, tu tem outra história aí que eu não sei lá, que eu não te perguntei, que tu não contaste, que tu gostaria de dividir com a galera ou Deixa não? eu pedir ajuda pro meu universitário aqui, pro Nando. Lembra, Nando? Sobrenatural? Hã? Agora há pouco tempo, né? Na verdade, agora há pouco tempo mesmo, aniversário do Basílio de Carvalho, eu fui lá. E aí, o que aconteceu? Aí eu contei a história do Basílio, que eu fui ex-aluno de lá, fui ver minhas coisas lá, documento, mostrei. Agora eu mostrei, sexta-feira passada, para quem está assistindo ao podcast, eu mostrei agora dia 11 de abril, tá? Para situar o teu internauta aí. 11 de abril agora, bem recente, eu fui no Basílio. E aí lá, uma professora me contou uma história de que como o Basílio é um colégio muito antigo, tem 102 anos, então é um prédio muito antigo, então tem muitas histórias sobrenaturais. Essa foi só uma, mas tem muitas outras. E aí ela me contou a história de que ela estava sozinha na escola. Ela... No intermediário, né? Então o intermediário fica vazio a escola, então ela só estava por lá e tal. Como ela não morava longe, ela tomava banho na escola, ficava lá, esperava o próximo horário. Tomava banho e ficava lá esperando. E aí sozinha na escola, com vigia lá, tocaram a campainha. Aí ela foi ver, não tinha ninguém na sala dos professores, tocava a campainha. Foi o pessoal da limpeza, não fui eu. Aí perguntou o porteiro, não foi tu? Não fui eu. Então ficou esse caso. Alguém tocou a campainha do Basílio. A campainha é aquela que dá o alarme. Mas não era a campainha, na época era sino, era o sino. Alguém tocou esse sino pra lá. Não tinha, não é hoje que aperta um botão e não. Era manual. Era o sino, né, Nando? Aí tocava o sino, aí, meu irmão, aí, quem é? Aí passou. Ficou essa história, até eu não esqueci. Ela me deu esse depoimento, ela está há 16 anos no Basílio. Logo que ela chegou aqui em Abaeté. E aí, passaram-se 10 anos, ela me contando que ela procurou esse antigo vigia, estava no outro local, noutra escola, e foi perguntar para ele, cara, 10 anos atrás, não foste tu, conta a verdade para mim agora, que já passou a história, não foste tu que fizeste aquilo para me assustar? Tá só lá na escola. Eu disse, não, professor, não fui eu, lhe juro que não fui eu, até hoje. E aí eu coloquei a reportagem no ar. Quando eu coloquei a reportagem no ar, uma colega minha da academia mandou mensagem, Naldo, aconteceu comigo parecido. Aí eu digo, pode me contar. Aí eu fui para a academia
essa semana, depois do programa, foi para situar. O programa passou dia 11, 12, 13, segunda-feira eu fui para academia. Ela disse, Naldo, sobre aquela história do Basílio, eu vi um negócio lá, uma entidade lá. Como foi? Cara, eu estava lá, não sei se ela é professora de lá. Estava lá quando eu quando eu levantei a cabeça, eu estava sozinha na escola, quando eu levantei a cabeça, era assim, ela ficou, não sei o que na escola, que ela ficou até umas 7 da noite, assim, mais ou menos. Ela levantou a cabeça, não. Ela sentiu um frio na espinha, viu a figura de alguém sentado na dita escada. Ela disse, Naldo, eu não tive nem coragem de olhar quem estava lá. Só vi que era um cara de branco, que eu não consegui ter coragem de olhar para a cara dele. Cara, eu saí correndo, a minha perna pesou uns 30 quilos. Eu cheguei no portão para sair, eu não consegui abrir o portão. E ela me contou essa história. Ela viu na televisão esse caso e contou outro, né? E me disse que tem muitos outros casos. Então é o caso até do Natan, quem sabe não passear aí pelo Basílio, né? Já quero ir lá, mano. Tô com vontade de ir lá. É uma história lá, é uma história. Então as pessoas começam a te contar. Então lá na rede social minha, eu também conheço essa história. Eu vi uma história assim, começa a aparecer as histórias, sabe? Essas histórias de... Tu vai no local e começa a despertar nos outros. Sabe aquela coisa de que, eu não vou contar que ninguém vai acreditar na época, sabe? Aí passam 10, 20 anos, pô, agora que eu vi, vou contar a minha também. Acontece muito isso, muito né? Comum. Muito comum. Bom, tu tens também a história do anjo que apareceu aqui nessa escola, que é o motivo da gente ter se encontrado aqui, né? Porque aqui também foi cenário aí de uma matéria que tu cobriste e que tem essa temática sobrenatural. Bora dar uma olhada lá no lugar? Vamos dar uma olhada que essa escola, que essa história é fantástica. Você vai se arrepiar aqui no Belém de Arrepiar. Belém de Arrepiar, o teu canal, esse aqui que tá passando, né? Belém de Arrepiar. Tá. Então, assim, Belém de... porque tem tanto canal, é tanto famoso o Natan que a gente não sabe se a gente está no Belém de Arrepiar. Mas, enfim, essa história vai ser uma história bem legal para contar aqui no Belém de Arrepiar, porque nós estamos, inclusive, no cenário de onde tudo aconteceu lá no começo dos anos 80. Mas eu sei que tu tá curioso, você também está curioso em casa. A gente vai contar esse detalhe. Bora para lá? Então, galera, para encerrar, a gente vai lá no local onde o pessoal teria avistado um anjo. Antes, sim. O teu canal no YouTube é o teu nome, Naldo Araújo? É o nosso canal do Naldo Araújo, lá no YouTube, né? Lá que eu coloco meus programas, o nosso podcast que por enquanto tá parado, vai voltar agora daqui a uns dias. Mas lá que tá, quem quiser falar comigo, quem quiser ver nosso trabalho, canal do Naldo Araújo, lá no YouTube. E tu tens o programa Panorama também, que é exibido lá, não é isso? Exibido lá, exibido na TV aberta aqui em Ambaitetuba e exibido lá simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Eu falo bem isso porque um dia eu coloquei exibido simultaneamente. A mulher falou assim, é no mesmo horário? Aí eu coloquei, simultaneamente no mesmo horário. Pronto, não ter dúvida. Isso, tá certo? E tem muita matéria, tem muita coisa que ele faz aí que são matérias sobrenaturais, galera. Tem. Antes de terminar, eu queria contar para vocês que tem muita matéria nas estradas, sepulturas de pessoas que morreram e hoje são consideradas anjos protetores daquela comunidade. Tem vários, tem no ramal do Murutinga, tem no ramal que nós fomos agora há pouco tempo, Mujumiri, tem muitas histórias no meio do mato de sepulturas isoladas, né? Não é cemitério não, são sepulturas isoladas feitas para pessoas que morreram em alguma situação que os moradores, que foi uma situação dramática, alguma coisa parecida, geralmente crianças, e os moradores acabam transformando aquele ser que existiu em anjos protetores de alguma forma. Então tem um anjo Benuim, tem um anjo lá do Murutinga, tem um anjo lá de... Enfim, tem vários que são geralmente na beira dos ramais ou no meio da mata. Eles tiram aquele local e fazem uma sepultura para aquele ser especial. Inclusive tem aqui na cidade, eu já fiz essa matéria, na beira do rio Jarumã aqui, onde havia uma grande propriedade de um grande senhor proprietário, que era o seu Francisco Chiquinho, né? Chiquinho Ferreira, o nome dele era Francisco, tanto é que devido às terras serem deles, se formou o bairro de Francilândia, em homenagem ao Francisco, que é o Chiquinho Ferreira. E também o padroeiro foi São Francisco lá, por causa também do Francisco, né, que é o dono da terra, e era devoto do santo. E aí tinha uma propriedade lá. Quando chegou, não sei de onde, um pessoal lá com uma criança morta lá. Enterra onde? Enterra aí. E está até hoje uma sepultura na propriedade que era dele. Ele já morreu faz muitos anos, o bairro foi urbanizado, mas a sepultura ainda está lá. Esse local, sozinha, isolada, né? São casos que acabam ficando. Tem muito disso, viu, Natan?
aqui em Abaeté, de sepulturas de crianças isoladas. Morreu por algum motivo, não pôde ir para a cidade, enterra aqui. Ficou ali. E se criam histórias ao redor dessas sepulturas. Então tem muitas histórias, são histórias que eu gosto de contar para o meu público. Mas sei que tu está curioso para ver o anjo lá, né? Essas matérias estão no canal Naldo Araújo algumas também? Estão, algumas eu tenho que recolocar, porque infelizmente o nosso canal, por algum motivo, né? O canal antigo nosso, ele foi desativado. Eu não sei por qual motivo, mas foi desativado do YouTube. Tentei reaver, não consegui, mas quem tiver curiosidade, entre em contato comigo, tá? Entre em contato comigo, procura ali no Instagram, Naldo Araújo, Naldo.araújo2, vai pelo Facebook meu, pelo YouTube. Naldo, eu estou interessado na matéria tal, sempre eu atendo. Pesquisa universitária, pesquisa de colégio, gente curiosa, gente que quer fazer uma reportagem, sempre eu atendo, a gente busca no arquivo com o Nando lá, ajuda as pessoas. Olha, eu queria aquela matéria do cemitério dos judeus. Bora procurar, bora, te dá, tá aqui, toma a matéria. Maravilha. É assim que te faz. Porque a história, como tu contas e eu conto, as histórias não são pra gente. Elas são pra posteridade. Exatamente. A gente não sabe qual é a plataforma daqui a 100 anos. Hoje é o YouTube, hoje é Zap, hoje é não sei o quê. E 100 anos, o que será? Será que vão colocar o Naldo Araújo e o Natan holograficamente no centro da reportagem? Vão criar gente contando isso? Na IA? A gente não sabe, né, Natan? Sabe Deus. Sabe Deus. Mas o que eu sei e você deve saber que a gente vai contar agora a história do anjo. Bora lá. Tá lá. todo mundo curioso para saber. Vamos lá. Então foi aqui que, nesse lugar aqui, que as crianças, lá na década de 80, se surpreenderam com a aparição de um anjo em cima de uma árvore. Foi isso mesmo? É isso, Natan. Inclusive, esse caso aqui, eu gosto tanto de contar essa história que eu fiz 2 vezes essa matéria, né? Eu fiz uma, creio que 15 anos atrás, muito tempo atrás, e depois eu voltei para fazer um remake, uma adaptação, uma coisa muito mais moderna, usando equipamentos mais modernos para recontar essa história com novos elementos. Mas a essência da matéria continua a mesma. Neste local aqui, onde nós estamos, onde hoje, logicamente, a estrutura é bastante diferente, ali pelos anos, ali por 80, 82, no começo da década de 80, havia aqui neste local um jambeiro. Então as crianças, os estudantes aqui da Escola Vicente Maués, de uma escola pública, não tinham condições, né, de às vezes se alimentar em casa. E havia um turno chamado de intermediário que eu estudei, não sei se você estudou na sua época. Estudei, sim. Eu estudei no intermediário, então os alunos entravam ali por volta de 11 e meia da manhã e saíam lá para as 2 e meia da tarde. Então nesse pedaço não tinha essa questão da alimentação na escola e tal. E as crianças, então, como era uma escola, ainda hoje é bastante arborizada, nessa época tinham muitas espécies frutíferas aqui. E uma delas era o jambeiro, que ficava aqui neste local. E aí contam os pesquisadores, né, e contam os alunos da época, que eu entrevistei alguns, que eles vinham para cá jogar pedra no jambo, para pegar jambo, comer jambo e outras frutas. Só que eles observaram que um belo dia, nesses começos de tarde, alguém passou a jogar o jambo para eles. E as crianças relatam que olharam para cima e havia uma coisa que eles definiam como um ser de luz. Né? Eles não definiam muito bem como um anjo, mas um ser de luz. E alguns chegaram a dizer nas suas narrativas, né, que era um menino, né, um menino muito bondoso que servia o jambo para eles. Que estava lá em cima. Que estava lá em cima da árvore. Então, por essas histórias, começou a surgir a história do anjo da escola Vicente Maués. Foi aqui que aconteceu esse caso, que até hoje ele é envolto em mistério. Até porque eu posso te contar daqui a pouco também o desenrolar dessa história que foi levando a outras histórias que foram aumentando um drama, associando um drama a esse fato. Pois é, tu estava me falando nos bastidores que essa história aí das crianças terem visto um anjo cresceu tanto aqui na cidade que chegou na imprensa lá de Belém, né? Nessa época, Natan, hoje nós temos a internet, as plataformas digitais. Nessa época nós tínhamos a televisão, que não era a televisão 24 horas que temos hoje, com muitas opções, mas tinha a televisão e tinha um veículo muito forte de informação, que eram as emissoras de rádio de Belém. Nem se pensava em rádio em Abaetetuba. Então tinha as emissoras de Belém e emissoras que trabalhavam com a notícia e eram muito assim ouvidas, né?
Rádio Liberal, Rádio Clube e a Rádio Marajoara. A Rádio Marajoara, nos anos 80, ainda nos anos 80, ela tinha essa grande penetração no interior, aqui em Abaetetuba, todo mundo ouvia a Rádio Marajoara. E aí, esse caso chamou tanto a atenção que a Rádio Marajoara destacou para Abaetetuba um de seus repórteres. Veio para cá o repórter fazer a matéria. Fez a matéria e como ele tinha aqui conhecidos, tinha uma madrinha dele que morava aqui próximo dessa escola, aqui na rua Lauro Sodré, que é uma rua aqui próximo dessa escola, Vicente Maués, ele resolveu ficar no fim de semana e aproveitar o fim de semana, se divertir, que a cidade tinha muitas festas, tinha festa sexta, tinha festa sábado, tinha muita festa e domingo. Então ele ficou para ir nessa festa do sábado, ficou na casa da madrinha dele. Eu não sei se ela está viva até hoje, mas eu entrevistei um tempo ela, não lembro, Nando, se está viva, né? Não dá para saber, né? Mas eu entrevistei nessa matéria essa pessoa que viveu essa história por dentro, assim como entrevistei as crianças da época que viram o ser de luz. E aí esse repórter ficou na casa dessa madrinha dele, fim de semana, se preparou e foi para a festa à noite, né? Quando ele voltou, acho que voltou já um pouco embriagado e tal, aquela coisa toda, não quis acordar a sua madrinha, ele ficou sentado na frente da casa dela. Essa casa até hoje existe, né? Ficou no pátio, na frente do pátio, na rua, não quis acordar, não quis incomodar. Só que passou um assaltante na época, na hora de madrugada. E o assaltante, né, acabou, por uma circunstância que até hoje não se sabe, acabou esfaqueando e matando o tal repórter. Então, ficou ainda um drama maior. O repórter que veio cobrir um caso sobrenatural em Abaetetuba veio aqui e não voltou para sua terra, acabou morto aqui. Caramba, cara. Acabou em tragédia essa Acabou história. em tragédia, ou seja, uma história divina, angelical, que teve sua conotação trágica. Foi esse dia, foi esse início de tarde que ele apareceu e causou toda essa repercussão. Ele espalhou pela cidade. Espalhou pela cidade, as crianças relatavam. Imagina uma cidade, há mais de 30 anos atrás, uma cidade que não tinha essas redes sociais, esses vídeos todos, né? Um relato de várias crianças dizendo que viram. Seria a nossa versão abaetetubense da aparição de Fátima. Pois é, né? Que coisa, que história, hein? Isso. Uma história interessante, né, mano? Muito interessante. Aí, pô, infelizmente terminou aí. Terminou em tragédia. Em tragédia, né? De arrepiar, cara. É de arrepiar. Abaeté de arrepiar. Abaeté de arrepiar.